Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês em mais uma noite aqui comigo. Aqui quem está falando é Eduardo Silva. Sejam bem-vindos ao meu canal em mais uma oração da noite, em mais uma noite de oração e de clamor ao Senhor, para que o Senhor venha e hoje faça milagres na sua vida, cure a sua ansiedade, a sua crise de ansiedade, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, porque assim como eu fui curado, você também vai ser, eu creio, eu profetizo que também você vai ser curado das suas enfermidades e que você não caiu neste vídeo por acaso, foi tudo planejado pelo Senhor desde o princípio. Davi mesmo disse, bem sei que todos os meus dias estão contados no seu livro. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, saiba que você não está aqui por acaso e continue com esta campanha, amém? Que com certeza o Senhor vai te dar a vitória. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de dar joinha, para que mais pessoas possam receber esta oração, mais pessoas possam saber que a sua ansiedade, a sua depressão, a sua síndrome do pânico tem cura sim, mas quem cura é somente o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? Glórias a Deus. Então, todas as noites, a partir das 19 horas, eu me encontro aqui para orar por você, pelas suas causas, pela sua ansiedade e com certeza, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, eu estava lendo 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 e 9, e olha o que o Senhor vem nos falar hoje. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o Senhor veio nos contar a história de Saul, né, meus irmãos? Que foi ungido pelo Senhor como o primeiro rei de Israel, meus irmãos. E infelizmente, né, meus irmãos, a história de Saul, a Bíblia vem nos contar, né, que ela foi contada, meus irmãos, por muita desobediência, até que Saul, por falta de desobediência e paciência, acabou perdendo o seu reinado. E este, meus irmãos, acontecimento, né, foi a gota d'água para o nosso Deus decretar o fim do reinado dele, né? Porque, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, né, que certa vez, né, Samuel chegou a Saul, né, e Samuel era o profeta de Deus, era o profeta do Senhor, que era usado para entregar as palavras, né, as profecias para Saul, que era o rei. E então, meus irmãos, Samuel, através do Senhor, né, tinha dado uma ordem para Saul, para ele esperar 7 dias, né, que viesse o sacerdote, né, oferecer holocaustos, ou seja, oferecer sacrifícios ao Senhor Deus, para que ele abençoasse a Saul e seu exército de Israel para enfrentar os filisteus, né, nas batalhas. E só que, meus irmãos, Saul era muito desobediente. Saul, a Bíblia vem nos contar que ele não obedecia a Deus, né? Ele não obedecia ao seu profeta, né, Samuel, e não obedecia a Deus também, meus irmãos. E então, meus irmãos, a Bíblia vem nos dizer que Samuel, né, através do Senhor, pediu para ele ficar 7 dias lá esperando, né, em Gilgal, para que viesse o sacerdote, meus irmãos, e oferecesse sacrifícios, porque o único que podia oferecer sacrifícios ao nosso Senhor era o sacerdote, amém? Ninguém podia oferecer sacrifícios sem que tivesse o sacerdote lá, né? E o sacerdote que era o encarregado dos sacrifícios, né? Então a Bíblia vem dizer, meus irmãos, que Saul, né, por mais uma vez, meus irmãos, ele vendo, né, que os inimigos estavam vindo, ele foi e descumpriu a ordem do Senhor, amém? Ele foi por causa da sua ansiedade, por causa das suas preocupações, e ele mesmo, meus irmãos, quis oferecer aquele sacrifício ao Senhor Deus, amém? Sendo que não era o papel dele. O papel dele era esperar os 7 dias, porém a Bíblia vai dizer que ele não obedeceu ao Senhor. Ele quis ser ansioso, ele quis ser precipitado, né? E nós sabemos, né, meus irmãos, quando nós somos ansiosos, como nós somos precipitados, meus irmãos, não vem nada de bom, né? Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel chegou lá e viu que Saul tinha feito sacrifício, o Senhor Deus, né, deu uma revelação para Samuel, seu profeta, e disse, né, que por causa daquela desobediência, era o fim, né, que Saul ia perder o seu reinado, e o Senhor iria levantar um homem segundo o coração dele, que iria ser o rei Davi, né?
Glórias a Deus. Então, meus irmãos, por causa daquela desobediência, meus irmãos, o Senhor decretou o fim do reinado, né, de Saul, que tinha tudo, meus irmãos, para prosperar, tinha tudo, meus irmãos, para ter uma vida abundante, mas por causa da desobediência dele, por causa da sua ansiedade, por causa da sua falta de confiança no Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele perdeu o seu reinado, né? Porque, meus irmãos, ele não obedeceu o que o Senhor pedia, né? Ele era ansioso, ele queria resolver as coisas tudo do jeito dele, né, meus irmãos? Mesmo muitas vezes o Senhor dizendo o que ele tinha que fazer, né? E ele não ouvia, meus irmãos, ele era desobediente, e por causa da desobediência dele, ele acabou perdendo o seu reinado, amém? Então o que hoje o Senhor vem nos falar, meus irmãos? Quem sabe você aí, muitas das vezes você está perdendo a sua bênção, muitas vezes você está perdendo a sua vitória, porque você está tentando resolver com as suas forças, meus irmãos. Você está querendo fazer que nem Saul. O Senhor fala para você se tranquilizar. O Senhor já falou com você para você confiar nele, e você não ouve, você vai lá e tenta fazer tudo do seu jeito, amém? Como Saul, meus irmãos, que era para o sacerdote ir lá e sacrificar, né? Oferecer sacrifícios ao nosso Deus, e foi lá Saul e quis ele oferecer, né? Ele não obedeceu uma ordem do Senhor, e ele foi lá e desobedeceu por causa da sua angústia, por causa da sua ansiedade. Meus irmãos, inclusive, tem um ditado que fala muito bem sobre isso, né? Que a pressa é inimiga da perfeição, né? E é verdade, meus irmãos, quando nós temos pressa, dá tudo errado, né? Porque nós não agimos, né, pensando, nós agimos pela emoção, e quando nós agimos, meus irmãos, com a emoção, né, aí a gente vai colher somente as consequências dos nossos erros, né? E assim como Saul, meus irmãos, ele agiu e ele colheu dos frutos que ele, né, que ele tinha plantado, né? Porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor e ele acabou perdendo aquela bênção, amém? Então, quantos agora, meus irmãos, estão ansiosos, estão angustiados, querendo resolver a sua vida da sua maneira, né? Sendo que o Senhor já disse: calma esse deserto, eu estou sob o controle dele. A Bíblia mesmo vem nos dizer, né? Deleite-se no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, descanse no Senhor, porque ele vai conceder os desejos do teu coração, mas é no tempo dele, não é no seu tempo. Não faça como Saul, meus irmãos, que não quis esperar. Então, meus irmãos, no momento que você entregar para o Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então vamos orar hoje. Senhor, meu Deus amado, eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, eu venho, meu Senhor, neste domingo, meu Pai, te orar, Senhor, e clamar, meu Pai, por estes meus irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, te pedindo, meu Pai, a cura da ansiedade, a cura das crises e ansiedades, meu Pai, a cura da depressão, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, quem sabe, meu Pai, este irmão, esta irmã, meu Pai, estão, meu Pai, como um dia eu já estive, Senhor, meu Pai, sem dormir há 3 dias, meu Pai, Senhor, eles estão angustiados, meu Pai, eu não sei como cada um pode estar, meu Pai, neste momento, mas o Senhor sabe, meu Jesus. Então, meu Pai, entre com a providência, meu Senhor, nestes lares, meu Pai, que nós venhamos, meu Pai, confiar no Senhor, obedecer, meu Pai, o Senhor, como hoje, meu Pai, o Senhor contou, meu Pai, a história de Saul, meu Pai, que não esperou, meu Pai, as tuas ordens, que quis, meu Pai, fazer as coisas conforme era a sua vontade e não obedeceu ao Senhor, não confiou no Senhor, e meu Pai, Senhor, ele acabou perdendo a bênção, o reinado, ele acabou perdendo uma vida abundante, Senhor, que nós não vemos, meu Pai, ser assim, meu Pai. Então nos dê sabedoria, meu Pai, tire esta ansiedade de nós, tire esta angústia, esta inquietez, meu Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha repreender, meu Pai, espírito de enfermidade, de ansiedade, de depressão, todo espírito maligno contra essas almas, meu Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, meu Pai, é contra o inimigo, meu Pai, o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios. Então, meu Pai, eu te peço, meu Pai, Senhor, venha repreender toda a fúria de Satanás,
Satanás, que o Senhor venha destruir as forças das trevas, meu Pai, sobre essas vidas. Meu Pai, a tua palavra vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Meu Pai, Senhor, mostre a verdade, meu Pai, a este irmão, a esta irmã, meu Pai. Tire, meu Pai, a venda espiritual deles, meu Pai, para que, Senhor, eles saibam, meu Pai, Senhor, a verdade, meu Pai. Tire, meu Pai, como o Senhor tirou, meu Pai, de Saulo a caminho de Damasco. Tire, meu Pai, as vendas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, meu Pai, que neste fim de domingo, meu Pai, o Senhor venha operar, meu Pai, que o Senhor venha curar, meu Pai, as nossas enfermidades. A tua palavra vai dizer, Senhor, em Salmos 91, que é o Senhor que nos livra de perigos escondidos e de doenças mortais. É o Senhor, meu Pai, que, meu Senhor, perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Então cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos, pois o Senhor é aquele a quem nós louvamos. Oh, meu Pai amado, meu Pai querido, nesta guerra espiritual, Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Senhor, venha, meu Pai, tirar todo o peso espiritual, meu Pai, toda esta angústia, Senhor, meu Pai, todos esses pensamentos malignos, meu Pai, que o Senhor venha repreender, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, meu Pai, todo laço de morte, meu Pai, todo espírito maligno, em nome de Jesus, que bata em retirada destas vidas, Satanás. Oh, meu Jesus amado, príncipe da paz, meu Pai, venha dar a tua paz que excede todo entendimento, nos livra, meu Pai, do mal, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor opere, meu Pai, opera, meu Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que em paz me deite e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, fazes nós repousarmos com segurança. Faça, meu Pai, nós repousarmos com segurança na Tua presença, meu Pai. Assim eu te oro, ó Deus, e já te agradeço, meu Pai, que nós venhamos, Senhor, ter um ótimo final de domingo, uma noite abençoada de sono, e que, meu Pai, nós venhamos, meu Pai, ter uma ótima semana de sono. Assim eu te oro e já te agradeço, Deus de Abraão, Isaque e Israel, Deus Altíssimo, guarda de Israel, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, glórias ao Deus vivo, ao Santo de Israel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meu Pai. Oh, glórias a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom sentir a presença do Senhor. Oh, glórias a Deus. Aleluias, orem, meus irmãos, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto, amém? Glórias a Deus, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem porque ele ainda está perto, amém? Glórias a Deus. Então é isso que o Senhor vem nos falar hoje, que vocês tenham uma ótima noite de sono, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês venham ter uma ótima semana em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus.